sabedoria, nós precisamos buscar e pedir a Deus. Vamos abrir em Provérbios 3, do 5, capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Então, aqui novamente, Deus vem nos dizendo que a inteligência, nossa inteligência não vale de nada. Nós precisamos nos apoiar na sabedoria de Deus e buscar através dele. Então, Deus nos dá compreensão e, através dos seus mandamentos, nós podemos viver com sabedoria, com temência a Ele. É Ele quem nos concede, através da obediência. A Bíblia diz que os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Hoje em dia as pessoas se acham donas da verdade. É muito difícil as pessoas pararem para ouvir e principalmente seguirem aquilo que está na Bíblia. Eles acreditam que a vida é deles, eles podem fazer o que eles querem. Então, a gente se apoiar na nossa própria sabedoria, lá na frente nós vamos nos dar mal. Então, as instruções estão todas na Bíblia e hoje em dia é muito difícil, aliás, desde antigamente, nós conhecemos histórias onde as pessoas escutavam as coisas e não seguiam, elas preferiam seguir as suas próprias instruções. Então, Deus nos dá a sabedoria para que guarde no coração a sua lei, para quem aceita as suas palavras. Que nós possamos aceitar os conselhos de Deus para nós. A sabedoria começa aí, através da temência a Deus. O próximo pilar da sabedoria é ter maturidade emocional. Provérbios 4, versículo 20. Filho, preste atenção no que eu digo, escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas afastem de você. Lembre delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Lá na salinha dos jovens nós estamos estudando a lição desse trimestre que fala exatamente sobre saúde mental. E como está a saúde mental das pessoas hoje em dia? Eu jurei que eu ia falar disso, mas eu não consigo, gente. Hoje em dia as pessoas não têm maturidade emocional, elas não têm controle emocional. Está todo mundo muito as emoções afloradas. E a própria Bíblia diz que para a gente poder ter sabedoria, a gente precisa controlar nossas emoções. Muitas vezes, e aqui nesse versículo fala que a nossa vida é regida de pensamentos. O tempo todo nós estamos pensando. Então todos os pensamentos regem a nossa vida. E onde estão os nossos pensamentos no nosso dia a dia? Satanás, ele afronta os nossos pensamentos para criar situações de contenda, de desestabilização. Quantas vezes, eu vejo pelo meu lar mesmo, entre a minha família. Muitas vezes a gente sabe que é certo, a gente sabe que Satanás nos usa e mesmo assim a gente acaba criando contenda por coisas fúteis, sabe? Até o horário da igreja, a gente briga às vezes na hora de sair para chegar no horário. Então, o Satanás usa nossos pensamentos, e a gente acaba caindo. Então, nós tendo essas instruções, a gente sabendo que isso acontece, nós precisamos ter maturidade emocional para saber lidar com isso. Porque a nossa vida é um combate mesmo entre o bem e o mal. E Satanás também usa os nossos pensamentos para desestabilizar e desestruturar a nossa vida, tanto física quanto a espiritual mesmo. Então, nós precisamos ter emoções na hora de resolver situações, controle na emoção. Na hora de resolver situações, conflitos, tomar decisões. Nós possuímos hoje muitas distorções cognitivas. Algumas delas nos limitam a seguir coisas. A gente acha que a gente não é capaz. Quando o Zé Luiz me chamou para pregar, eu falei, não, eu não consigo, não vou ser capaz. Mas a gente esquece que o que conduz a nossa vida é Deus, não somos nós mesmos. Então, os nossos pensamentos nos limitam, Eu tinha um bloqueio, ainda tenho um bloqueio de pregar o evangelho, fazer o evangelismo. E aí eu fico, não, a pessoa não vai querer me ouvir, eu já vou ficar triste. E nós precisamos
nós não conseguimos, mas um ajudando o outro talvez fique mais fácil. Então a gente viu os passos para nós podermos mudar e ter uma vida mais plena e que a gente possa colocar em prática, ter os ouvidos abertos à voz do Espírito Santo, a palavra de Deus, acalmar a nossa mente, buscar ajuda se for preciso. Hoje em dia nós temos muitas redes aí, né, de terapia, nós temos a palavra de Deus que pode nos ajudar a isso. E lidar com prudência em relação às emoções. Inclusive ontem a Márcia até falou aqui, deu um exemplo de que ela foi numa igreja e o sonoplasta acabou sendo grosso com ela e ela pensou em ir embora. Então, assim, são coisas que acabam desestabilizando a gente. Ela ia levar uma mensagem de louvor, né, contribuir ali no culto, adorar a Deus, e aí ela já foi desestabilizada, a raiva já toma conta, mas ela orou a Deus e ela conseguiu. Então é sobre isso, gente, a gente tem que ter maturidade emocional. Um dos outros pilares da sabedoria, agora o terceiro, é o nosso tempo. Onde você está entregando o seu tempo? O tempo é precioso para nós e muitos estão desperdiçando por falta de sabedoria. Então eu acredito que hoje o tempo vale ouro, né, para todo mundo. Inclusive ele passa voando todos os dias. E empregar o tempo, né, com qualidade na nossa vida, de forma benéfica, também exige sabedoria. Você sabe definir, né, discernir se o seu tempo está sendo usado mais no presente, no passado e no futuro? Isso também é usar o tempo com sabedoria. Muitas pessoas hoje estão investindo muito tempo no passado. E aí elas acabam sofrendo de depressão, tentando consertar e mudar coisas que não vão ter solução mais, porque já se passaram, e aí é o dia da depressão. Muitos também estão investindo tempo demais no futuro, onde nós não temos controle, o que gera ansiedade. E nós não podemos programar tudo, nem tudo está no nosso controle. Tem coisas que ainda não aconteceu e nós precisamos confiar no Senhor. Então, pessoal, vamos focar no presente e administrar o nosso tempo um dia de cada vez. Vamos nos concentrar em uma tarefa de cada vez. Hoje o mundo exige que nós tenhamos, que nós sejamos multitarefas, né? A gente até leu no livro A Chave da Virada, que é um livro que a associação disponibilizou para nós. A gente trabalhou sobre isso na última Sexta Jovem, que hoje o mundo obriga a gente a ser multitarefas. Então a gente tem que estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Ou então fazer muitas coisas que passam à frente, né, da nossa vida espiritual, por exemplo. Nós estamos dedicando tempo para buscar a Deus? Nós estamos dedicando o nosso tempo para ajudar a família, o nosso próximo? Ou nós só estamos pensando no dinheiro, em ganhar dinheiro? Enfim, cada um tem suas prioridades. Então nós precisamos organizar o nosso tempo. Esse também é um dos pilares de sabedoria. Quando a gente organiza o nosso tempo de acordo com as nossas prioridades, a gente começa a ter clareza das coisas. Porque dar conta de tudo a gente não vai, infelizmente. Então as pessoas que tentam dar conta de tudo acabam se frustrando, porque a gente não consegue. Nós somos seres humanos e não uma inteligência artificial. Nós não somos máquinas. Então isso acaba levando a gente a uma mente adoecida, o corpo também, né? Precisa de descanso, administrar o tempo para o nosso descanso também, que Deus nos deu o sábado, né? Nós sabemos disso. E, enfim, o mais importante é que a gente deve lembrar de viver cada momento com a perspectiva eterna, nos prepararmos com os pensamentos e organizar o nosso tempo pensando na eternidade. Quanto do nosso tempo nós estamos dedicando ao Senhor? A gente está dedicando pelo menos 30 minutos do nosso dia para estudar a palavra, estudar a lição, fortalecer nossa fé, para nós podermos ouvir a voz do Espírito Santo, né? Dar uma atenção para a nossa família. Então tudo isso é muito importante. Fazer a obra de Deus também. Então aproveite o seu tempo com sabedoria. E também uma coisa importante é nós aprendermos a viver o presente, né? Voltando ali no que eu falei, as pessoas não vivem hoje com o pensamento do presente. Nós estamos fazendo as coisas pensando no que a gente vai fazer depois. Então a gente para almoçar pensando no que a gente vai fazer no trabalho, ou então a gente está ali com os amigos pensando no dever que a gente tem de fazer amanhã. Então nós não estamos vivenciando os momentos da forma que Deus gostaria que a gente vivenciasse. Então a gente está até mesmo no sábado pensando em coisas que a gente tem que fazer depois do pôr do sol. E
quarto e último pilar da sabedoria é a empatia, que eu também considero perdão. Ontem nós estudamos a lição da escola sabatina, fizemos um resumo com o pastor Lana Salinha e nós vimos que o perdão e a empatia estão ali bem conectados. A empatia é a capacidade de nos colocar no lugar do outro, compreender os motivos que levam uma pessoa a agir ou pensar de determinada forma. Então, quando nós temos empatia, a gente consegue enxergar a perspectiva do outro, se colocar no lugar do outro. E através disso vem também o perdão, porque muitas vezes a gente entende, né, os motivos do nosso próximo e consegue dar o perdão, algo que nos faz bem. Então faz bem tanto para nós, que perdoa, quanto para aquele que é perdoado. Então eu acho que isso conecta muito os dois no pilar nesse pilar da sabedoria. E Jesus era uma pessoa que trabalhava dessa forma, esse ministério. Ele sempre estava ajudando o próximo, ele tinha empatia. Enquanto alguns julgavam, ele não julgava. Por mais que ele tinha esse direito, ele ia lá e ele já sabia os motivos daquela pessoa. Então ele estava sempre ajudando as prostitutas, aqueles que eram discriminados na sociedade, as pessoas que eram deixadas de lado. Jesus estava sempre atrás dessas pessoas para estar junto. Então nós devemos ter empatia e não julgar. Jesus tinha uma coisa que vai além da empatia, que se chama compaixão. A empatia é a arte da gente se colocar no lugar do outro. Compaixão é quando nós ajudamos a encontrar uma solução para lidar com o problema daquela pessoa. Então isso também demanda ética e espiritualidade. É necessário nós termos o olhar de Jesus para sermos empáticos. E tendo empatia, a gente também se sente melhor, nós conseguimos viver melhor, nós entendemos um pouco da vida do outro, a gente para de julgar, a gente para de se estressar com algumas coisas. Então isso é muito bom para nós também. Adotar a postura empática também é entender que às vezes nós precisamos agir com silêncio. Muitas vezes, se a gente agir com silêncio no lugar de fúria, né, de querer falar tudo o que a gente pensa, a gente vai estar evitando muitas discórdias, né? Então isso nos ajuda também a lidar com as ocasiões da vida. Bom, pessoal, esses são alguns dos passos que nós conseguimos sabedoria no nosso dia a dia. E todas elas foram tiradas da Bíblia. Então não é nada da minha cabeça, estão todas na Bíblia. E como eu disse no começo, sabedoria não é inteligência. Ela é mais do que isso, ela é um dom de Deus. Então, muitas pessoas são bem-sucedidas, possuem riquezas, status, mas muitas vezes não possuem sabedoria. Então, elas estão adoecendo emocionalmente, elas não têm empatia. Tem muitas pessoas que têm riquezas, mas não têm família. Então, muitas vezes as pessoas acham que pedir a Deus riquezas, carro, emprego vitalício, que querendo, é importante, mas querendo não, né, também está enquadrado nos princípios de questão financeira. Às vezes as pessoas acham que pedindo isso a Deus elas vão ser felizes e não vão, porque as pessoas só são felizes quando nós vivemos tendo a perspectiva da eternidade. Então, se nós pedirmos sabedoria a Deus, nós vamos poder entender um pouco mais disso e viver da forma como Deus quer que a gente viva. Então, não tem a ver com a inteligência e sim com o dom de Deus, com a espiritualidade, o autocontrole. E nós precisamos entregar o nosso coração e a nossa mente a Ele, porque é só Ele que vai fazer isso por nós. Quando nós confiamos o nosso caminho ao Senhor, Ele acrescenta aquilo que Ele acha necessário. Então, se Ele achar necessário, além da sabedoria, Ele vai dar a riqueza, Ele vai dar o emprego certo, Ele vai estruturar nossa família, e enfim, Ele vai dar aquilo que for necessário para nós. Que nós possamos fazer boas escolhas, esse é o caminho. A Bíblia, nós temos todas as orientações, igual a gente falou ontem aqui nos 10 dias de oração. Muitas vezes a gente fica buscando, né, respostas e as pessoas descobrem alguma coisa sobre saúde emocional e acham que elas estão descobrindo, né, algo super importante. Mas na verdade Deus já deixou isso para nós na Bíblia há muito tempo atrás, muitos anos atrás. Então, se a gente buscar e se interessar pela palavra de Deus, nós conseguiríamos ir onde Ele indica e onde Ele quer que nós estejamos, fazer as escolhas certas. Em 1 Coríntios 3, 18 e 19 diz:
Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio, conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser, de fato, sábio, pois a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Esse é um verso que eu amo muito, porque realmente, às vezes a gente quer acompanhar os padrões desse mundo, né? E estar sempre à frente. A gente quer, né, se sentir o máximo, como diz a ideia top. Mas nós não somos nada, gente. Nós precisamos e somos dependentes de Deus. Quando as pessoas entenderem isso, eu acho que nós vamos conseguir ter uma vida melhor, porque